Eu tô me descrevendo demais, né? A Calisete sempre divando muito, gente. Ai, ela é uma diva mesmo. Se liga, fica ligada, hein? Olá, malcadianos, malcadianas e malcadianes. Tudo bem com vocês? É com muita empolgação que trazemos um episódio bem legal para vocês, abordando dessa vez uma temática extremamente importante que vem ganhando cada vez mais destaque nas discussões e nos museus mundo afora, que é a acessibilidade e a democratização do acesso aos museus. Convidamos vocês a refletirem sobre como os museus podem se tornar locais mais democráticos e inclusivos para todos os públicos e qual é o papel do MAUC, como Museu de Arte Universitário, em acessibilizar suas exposições. E além dessas discussões, Laila, também é legal atualizarmos os nossos ouvintes sobre o que está acontecendo aqui no museu nesses meses de agosto e setembro. O MAUC recebe a magnífica e super florida exposição Sertão Galvão, Polinizar com Arte, em comemoração aos 60 anos de trabalho do artista plástico cearense Roberto Galvão. Entrevistamos o artista e o curador da exposição, e é óbvio que contaremos todos os detalhes para vocês. Então continua aí que o episódio de hoje promete. E estamos falando de toda essa temática sobre inclusão porque... Sim, é primavera nesse mês de setembro e está acontecendo agora, entre os dias 23 e 29, a 18ª Primavera dos Museus, temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, com temática Museus, Acessibilidade e Inclusão. Durante a semana estão se reunindo mais de 900 museus, instituições de memória, espaços e centros culturais brasileiros. As programações são das mais diversas e incluem atividades presenciais e online, tem visita guiada, palestra, seminário, oficina, roda de conversa, mesa redonda, sarau, performance, lançamentos, além de apresentações musicais e teatrais. Tudo isso com o intuito de promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros e também aumentar o público visitante, intensificando a relação dos museus com a sociedade. Isso mesmo, Gil. Por esse motivo é muito importante que temáticas como esta sejam discutidas em eventos como a Primavera dos Museus, com o intuito de chamar a atenção, tanto das próprias instituições de cultura, para as pessoas com deficiência, quanto para que esse público se sinta bem-vindo nos espaços museais. Apesar da Primavera dos Museus, infelizmente, durar apenas uma semana, o MAUC está sempre disposto a pensar novas estratégias de inclusão e acessibilidade, tanto para o público frequentador do museu, como para quem trabalha aqui. Tirou as palavras da minha boca, Laila. A partir de 2018, o tema acessibilidade tomou mais corpo na gestão do MAUC, quando a direção começou a integrar o desenvolvimento de políticas acessíveis com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC, o PDI. Que tal fazermos uma volta no tempo e revisitarmos algumas das ações que o MAUC recebeu e desenvolveu ao longo dos anos? Vem com a gente! Espera aí, doutor. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo? Apesar de a pauta de acessibilidade ter sido incorporada ao PDI oficialmente em 2018, antes disso, já existiam atividades inclusivas acontecendo aqui no MAUC. Nós fomos a fundo nas pesquisas e encontramos o primeiríssimo registro de uma exposição com foco nessa temática. E a exposição em questão é A Olho Vivo, do fotógrafo Pedro Humberto, ocorrida no ano de 1999, com o intuito de promover a reflexão a respeito das pessoas com deficiência visual e demonstrar sua capacidade de independência a partir do acesso à educação especializada. Posteriormente, em 2013, o MAUC recebeu um grupo de pessoas com deficiência visual, que participaram de uma visita mediada que permitiu o toque nas obras. Mesmo com todas as limitações, o museu sempre esteve pensando no público diverso. Apesar de existirem muitos recursos tecnológicos que possibilitam o melhor acesso por parte das pessoas com deficiência, foi preciso também compreendermos a relação entre o cenário ideal e o cenário possível, considerando a escassez de recursos financeiros, a qual não atinge apenas museus universitários, mas também toda a cadeia produtiva de cultura. Nesse contexto, compreendemos que a acessibilidade atitudinal era primordial para o acolhimento do público. Iniciativas como a criação do Núcleo de Comunicação em 2018 ampliaram o acesso ao MAUC a partir de perfis nas redes sociais, onde ações de acessibilidade começaram a se desenvolver, a exemplo das hashtags Pra Cego Ver e Pra Todos Verem, além de parcerias com outros órgãos dentro da universidade, na inserção de janelas de libras e de legendas nos vídeos publicados. Durante a pandemia, exposições virtuais também incluíram descrições de imagens, para facilitar o acesso a pessoas com deficiência visual. A educadora surda Julie Dionísio foi fundamental nesse processo, oferecendo cursos de Libras e mediando visitas para a comunidade surda.
O museu ainda realizou uma série de exposições inclusivas nos últimos anos. Podemos citar a mostra A Flor da Pele, a pintura visionária de Stene Burgos, que permitiu o toque nas obras e autodescrição para deficientes visuais. Teve a Arte Têxtil, de Andrea Dall'Olio, que disponibilizou uma peça de sua autoria produzida especialmente para o público cego e com baixa visão. Outro bom exemplo é o da exposição Panorâmica Gráfica, do individual ao coletivo, de Gerson Ipirajá e Silvano Tomás. Na ocasião, foram disponibilizadas matrizes de estilogravura e lineogravura para que os visitantes pudessem tocar. Além disso, em 2019, o MAUC acolheu 2 exposições de bordados, a Iluminuras Literatura e Bordado, do projeto de extensão de mesmo nome, e também a Nunca se viaja em vão se o destino é Fortaleza, do grupo de bordado Entrelaçadas. Do diálogo com as bordadeiras ligadas a essas exposições, surgiu a ideia de representar a fachada do MAUC, em bordado. Essa peça, então, foi utilizada como recurso de acessibilidade para pessoas cegas. O MAUC iniciou, em 2020, o projeto Aplicativo MAUC, para uma arte mais acessível, em parceria com o curso de Sistemas e Mídias Digitais da UFC, sob a coordenação do professor Alisson Diniz dos Santos. O objetivo é criar um aplicativo para tornar o museu mais acessível a públicos diversos, incluindo as pessoas com deficiência visual. O projeto foi inicialmente apoiado pela Pró-Reitoria de Graduação, mas desde 2024 passou a ser promovido pela Pró-Reitoria de Cultura. Agora, ele é coordenado por Kathleen Silveira, do Núcleo de Comunicação do MAUC. Para entendermos melhor o que o MAUC tem feito para se tornar um espaço mais acessível, entrevistamos a Carlisete Campos, servidora do museu e pessoa com deficiência. Eu imagino que eu sou uma menina, uma moça, uma mulher. Acho que eu sou uma mulher, que eu já estou numa boa idade. Eu sou uma mulher branca, sou pequena, eu tenho mais ou menos 1,41, então sou muito pequena. E eu tenho meus cabelos, creio que sejam castanhos. Eu não sei se são escuros ou se são claros, mas eu só sei que são castanhos. E, bom, aí eu gosto muito de usar roupas de várias cores. Acho que talvez o mínimo que eu uso seja... Não sei, eu acho que eu já usei roxo, porque uns dizem que o roxo é lilás, o lilás é roxo, mas eu gosto mais de lilás. Aí gosto de preto, aí gosto de azul, eu gosto da maioria das cores. Aí gosto, também uso, eu costumo chamar de golete, mas já vi gente chamar de diadema, outros chamaram de tiara, e coloca na cabeça. Às vezes, hoje eu uso um preto, mas às vezes eu uso de outra cor. Vai depender da roupa que eu vou vestir. E também gosto muito, muito... Hoje eu tô com a sandália preta, mas eu gosto também de tipo nude, alguma coisa assim. E tô com a saia azul marinho e uma blusa branca. E tava de máscara branca, né, pra combinar com a blusa. Eu tenho unhas curtas, né? Eu procuro sempre deixar elas curtas. Eu sou gordinha de cintura. Sou gordinha de cintura, mas não sou gordinha de mão. Sou gordinha de cintura. E, dado o meu problema visual, eu não tenho assim uma cor definitiva de cor de olho, por causa do meu problema de glaucoma, né? Que afetou o meu nervo óptico. Talvez, eu já vi alguém dizer que se eu escancarar muito o olho, né, dá para ver algum azul. Mas, bom, não sei se é verdade. Eu queria te perguntar se você podia contar um pouquinho pra gente sobre quem é você e qual é a sua trajetória até aqui no Museu da UFC. Bom, eu tenho deficiência visual desde pequena. A minha mãe me falou que desde um mês de nascida que começou meu problema de visão. Um mês de nascida e fui crescendo. Eu tenho lembrança de que até 6 para 8 anos eu enxerguei um certo tanto, assim, bem até, do olho direito, porque eu me lembro de muitas coisas da época que eu enxergava, tipo, eu me lembro das letras de forma, o alfabeto todinho, me lembro dos números, me lembro de algumas cores, tipo, eu me lembro até hoje da roupa que a esposa do meu tio estava vestida, lembro muito da cor do mar,
do céu com nuvens, eu lembro da cor do sol, eu lembro das cores primárias e secundárias. Não sei se eu cheguei a ver as terciárias, mas essas cores, né? Tipo preto, amarelo, azul e branco, cinza, vermelho, todas essas cores assim eu cheguei a enxergar. Eu só não sei bem como são essas cores mais atuais, né? Tipo azul bebê, azul turquesa, verde limão, não sei o que. Todas essas tonalidades novas aí eu não conheço. Mas o que é que eu faço para imaginar como são? Eu pergunto sempre. A pessoa me diz assim, que cor é essa blusa? É grafite. Aí eu pergunto, mas como é grafite? Aí a pessoa vai dizer, tipo, é um cinza mais escuro, tipo chumbo. Aí o que é que eu faço? Eu puxo a memória do cinza, da época que eu enxergava, e eu intensifico no meu cérebro a cor, e aí para mim isso é o grafite. E assim tem sido, né? Então, quando foi mais ou menos com 8 anos de idade, eu passei por um processo cirúrgico no meu olho direito, e aí a acuidade visual que eu tinha, eu perdi. Eu lembro quando foi tirada o curativo do meu olho direito, que eu tentei fixar o meu olhar em alguma coisa com o olho direito, eu não via mais. Estava tudo escuro. A minha mãe diz que eu chorei nesse dia. Eu não me lembro se eu chorei, mas a minha mãe disse que sim. E o médico disse para ela, mãezinha, não se preocupe, porque se a senhora quiser, hoje mesmo a Carlisete pode se matricular aqui, porque apesar de a gente ter um hospital, uma clínica, a gente também tem uma escola especializada para alunos cegos. E isso foi assim uma grande alegria para minha mãe. Ela me matriculou, isso foi mais ou menos 83, por aí. Eu não lembro bem, eu só lembro que eu comecei a estudar lá em 85. Cheguei lá no finalzinho de 84. 1985, eu comecei a estudar nessa instituição, né, que é conhecida como Instituto de Cegos da Bezerra de Menezes. Lá eu fiz, né, a minha alfabetização, primeira série, que antes era assim, né, alfabetização, primeira e segunda série. Hoje a gente está nesse esquema, né, primeiro ano, segundo, terceiro ano, né, então, se fosse para trazer para o dia de hoje, eu fiz lá o meu primeiro ano, segundo e terceiro ano. Aí, quando era para entrar assim e quarto ano, quando era para entrar para quinta série, ou era quarta série, uma coisa assim, disseram assim, aqui vai ter supletivo, vamos unir 2 anos no sol. Aí eu pensei, não, eu não quero ficar aqui não, estudar 2 anos no sol, for para uma escola dita comum. Aí cursei minha quarta série em diante, como se fosse o 5º ano hoje em dia, até terminar o ensino fundamental. E aí, quando foi? Deixa-me ver, eu acho que eu terminei meu ensino fundamental em 2004, ou 94, gente, se eu não me engano. E aí, parei de estudar porque eu comecei a fazer cursos profissionalizantes, né, nessa mesma instituição. Em 96, eu comecei a trabalhar num projeto que eles tinham de tapeçaria. Trabalhei muito com processos manuais. Em 1998, eu ingressei na imprensa Braille dessa mesma instituição. E fiquei lá até passar no concurso da UFC, que eu prestei em março de 2012, me chamaram em setembro de 2013, e eu entrei em exercício. A posse foi no dia 12 de dezembro de 2013 também. E de lá para cá, eu estou aqui na UFC. Eu prestei o concurso para técnico administrativo em educação, o TAI, que foi em 2012. Tinha para nível superior e tinha também para nível médio. Então, eu prestei esse para nível médio. E nesse período que eu lhe falei, e fui aprovada, fui convocada e aqui estou. Eu entrei aqui no MAUC em 2018, foi 5 de novembro de 2018. Antes, comecei, na verdade, na Biblioteca de Ciências Humanas, né? E em 2018, eu vim para cá, para o MAUC. E de lá para cá, eu tenho atuado muito nessa questão de implementação de ações
inclusivas, ações acessíveis, né? Trabalho muito aqui no MAUC com a questão da consultoria em audiodescrição para as exposições. Trabalho também em parceria com a Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui na impressão dos textos informativos das exposições. Faço essa impressão em braille, formatação e impressão dos textos em braille. E também atuei muito como colunista oficial, né, da coluna Fica a Dica do site do MAUC. Ainda estamos aqui trabalhando nessas frentes, né? Carlisete, você podia contar pra gente um pouquinho como é a sua rotina de trabalho aqui no MAUC? Existem adaptações que foram feitas para melhorar o seu ambiente de trabalho? Aqui no MAUC é uma coisa assim, ímpar, né? Porque além dos recursos, digamos que tecnológicos ou técnicos que estão disponíveis para pessoas com deficiência, para mim a marca registrada aqui no MAUC são os recursos humanos, né? A equipe é maravilhosa, para onde eu preciso ir, eu sempre vou com um deles, né? Então, é muito bom. Já no viés da acessibilidade, a gente tem ali logo na entradinha uma rampa que auxilia muito a locomoção, né? E ainda estamos aí na luta para implementar outros projetos, porque a gente sabe que projetos como esses, né, projetos acessíveis, demoram muito e tem muita gente envolvida nesse processo. Você tem acompanhado as ações de acessibilidade que estão sendo desenvolvidas aqui no MAUC. Quais são elas e quais você considera que são as mais importantes ou mais impactantes, na sua opinião? Nossa, aqui tem um projeto que está já vinculado ao MAUC, que é o Fotografia Tátil. Eu considero ele muito importante, né? Porque nós, com deficiência visual, o universo só chega a nós através ou do tato, da audição, né? Tudo vem a nós pelos sentidos que nos restam, né? Já que a gente não tem a visão, então os outros 4 sentidos trabalham assim de maneira incrível para tentar suprir a perda da visão. Então, tudo que é tátil para a gente é um universo muito, muito encantador, né? Então, a primeira vez que eu tive a oportunidade de tocar numa peça tátil, ela era praticamente tridimensional numa exposição. Foi assim uma coisa assim interessante. Foi com a artista na época, né? E ela trouxe uma peça tátil, aliás, eu não sei se foi um ou duas. E aí ao lado dela eu consegui mergulhar no universo artístico dela. Ela explicou o que era, tudo muito direitinho. Outro artista também trouxe uma pintura, né, em alto relevo. E ao lado dele, ele me explicou o sentido, né, da arte dele por meio daquela pintura tátil. A questão da audiodescrição das obras, né, ajuda muito, é uma ação inclusiva muito importante, porque se a gente tiver só a peça tátil, a gente não vai saber as cores ao tocar numa peça tátil. Então, a audiodescrição já auxilia nisso, porque ela vai informar para a gente, né, as cores da obra que a gente vai apreciar. Então, é algo que tem que ser em conjunto, né? E fica difícil, tipo assim, a gente dizer, a ação inclusiva por meio da audiodescrição é perfeita. Não. Se for por meio da peça tátil, também é perfeita. Elas juntas realmente faz o perfeito acontecer, né? E uma ação inclusiva que eu já estou aqui torcendo para ser concluída, que é o aplicativo do MAUC, né? Eu tenho certeza que ele vai ser de grande relevância para o público. Eu acredito que não só o público com deficiência visual, mas todos os públicos também. E aqui no acervo do MAUC já tem algumas obras do Aldemir Martins, por exemplo, o artista Aldemir Martins, que já estão representadas em peças táteis. Então, são projetos que vão surgindo e vão se concretizando para que a gente se aproxime cada vez mais
do universo artístico por meio do tato e da audição, né? Que é super importante para nós cegos. Baseada na sua própria experiência como pessoa com deficiência visual, em que aspecto o museu ainda pode melhorar em termos de acessibilidade? Apesar de muita coisa que já foi feita, né? Uma das coisas que eu sempre comento, que é muito importante para os espaços culturais, equipamentos culturais, é o piso tátil. É uma das coisas que, para mim, é de grande relevância, o piso tátil, porque assim, dá uma certa autonomia, né, para o público com deficiência visual, principalmente total, né, para se locomover dentro do espaço. E sem aquela preocupação, né? Nossa, será que eu estou indo na direção certa? Será que eu não vou trombar com uma obra artística aqui? Então, assim, faz com que a gente conheça de fato e de verdade, né, todo o ambiente. A gente vai saber, assim, a partir até mesmo da parte externa. Como entrar numa algo, vai ter toda a rota acessível para saber por onde entrar, quando chega nos degraus, quando chega na porta principal, que direções eu vou tomar para ir para os demais setores, como eu vou me movimentar no circuito expositivo sem nenhuma preocupação. É claro que o piso tátil por si só, ele não vai nos orientar. De início, a gente vai precisar do auxílio de um profissional capacitado ou alguém que compreenda a aplicação do próprio piso tátil para nos dizer, olha, se posicione aqui e a partir daqui você pode ir por várias direções e aí explicar para a gente. Vá caminhando, se você dobrar aqui à esquerda, você chega em tal lugar, se você dobrar aqui à direita, você já vai para outro lugar e vai assim fazendo com que a gente crie um mapa mental do piso tátil. E o que com certeza vai nos dar mais segurança ao caminhar pelo MAUC ou por qualquer equipamento cultural, né? Então, nós vamos ficando por aqui. Carlisete, muito, muito obrigada pela sua participação no episódio. Eu queria só que você deixasse um recadinho para os ouvintes do Malcadianes. Para mim foi uma grande oportunidade, né? Foi muito gratificante estar aqui no podcast do MAUC. Essa ideia inovadora, maravilhosa, que leva informação para um público maior, né? Por meio desse podcast, com certeza muito conhecimento chega, né, a muita gente. Então, é de super importância esse canal para que muita coisa chegue, principalmente voltada à pessoa com deficiência visual. O que eu tenho para deixar como mensagem é que conheça mais e mais, porque existe uma máxima que é verdadeira sobre as pessoas com deficiência de um modo geral, né? Nada sobre nós sem nós. Então, se qualquer pessoa quiser saber algo a respeito da vida, dos problemas, das dificuldades e dos avanços das pessoas com deficiência, pergunte a uma pessoa com deficiência e conheça também os profissionais, os especialistas, os dispositivos legais, né, que falam a respeito de nós, para que, nos conhecendo melhor, outras alternativas sejam criadas, elaboradas e assim torne a nossa vida cada vez mais independente, porque nós temos um potencial, né? Só precisamos de oportunidade, de recursos acessíveis e do apoio da comunidade de um modo geral. E a Carlisete tem ajudado muito o MAUC quando o assunto é inclusão e acessibilidade, viu? Desde 2019, ela tem sido colaboradora ativa em todas as iniciativas nesse âmbito aqui no museu. Uma delas é o projeto muito especial, chamado MAUC Tátil. O MAUC Tátil é nada mais, nada menos que a parceria com os projetos Fotografia Tátil e Design Computacional, ambos coordenados pelo professor Roberto César Cavalcante Vieira. Essa atuação tem proporcionado ampliação do acesso à arte por meio da tecnologia. Diversos esforços têm sido realizados para tornar a fotografia uma ferramenta de inclusão social, seja pelo ato de fotografar sem a visão, seja pela produção de peças táteis.
Essa parceria visa introduzir o conceito da fotografia enquanto arte para pessoas cegas, utilizando tecnologias avançadas que permitem a geração de padrões táteis. Com o uso de técnicas de processamento de imagem e fabricação digital, e usando máquinas de corte a laser e impressoras 3D, foi possível materializar obras de arte. Fruto desse trabalho, temos hoje em exposição uma peça tátil, da obra Conselheiro Pregando de Sertão Adentro, do artista Descartes Gadelha. No entanto, a fotografia enquanto arte apresenta desafios, já que muitas vezes busca transmitir emoções por meio de detalhes, ângulos diferenciados e efeitos de luz. Para a apreciação dessas fotografias, é necessário utilizar objetos reais ou maquetes 3D, que ajudam na compreensão das imagens, dado que o plano tátil pode ser limitado e complexo. Para entendermos um pouco mais a respeito da atuação desses projetos e da formação dessa parceria, entrevistamos o professor Roberto, coordenador dos projetos Fotografia Tátil e Design Computacional. Primeiro dizer que é um prazer participar aqui e um prazer falar desse projeto, né? Meu nome é Roberto Vieira, sou professor do curso de Design aqui da UFC. Estou como professor efetivo desde 2014.2, que coincide com a criação do projeto. O projeto ele foi pensado antes da minha entrada na UFC, na verdade. Eu sempre conto essa história. Recebi ligações na véspera de Natal de 2013 da Associação dos Cegos pedindo doações para comprar bengalas para crianças cegas do interior do Ceará. E foram algumas ligações que eles fizeram, na verdade. E nesse processo eu comecei a refletir se seria possível criar algum projeto que envolvesse a inclusão, a acessibilidade e que isso fosse revertido, né, como recursos para a associação. E por gostar de arte, né, nas diversas formas eu pratico, e uma delas, a que eu mais pratico, é fotografia, comecei a me questionar se era possível uma pessoa cega ou de baixa visão fotografar, né, e como seria esse processo. E aí comecei a pesquisar e encontrei algumas iniciativas, uma em São Paulo, né, que tinha acontecido 2 anos antes, de uma oficina de fotografias para pessoas cegas, feitas pelo João Cuxa. Nessa pesquisa eu não encontrei o método que ele usou, só vi que aconteceu, né? Encontrei o documentário Janela da Alma, né, que também tem a participação de um fotógrafo cego, um esloveno, e encontrei uma iniciativa na Austrália, né, e outras, e comecei a amadurecer a ideia, até que em 2014.2 eu entrei como professor e encontrei um espaço no nosso departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design, chamado Oficina Digital, que estava sendo implantado, que tem máquinas de fabricação digital, né, impressora 3D, fresadora, corte a laser. E eu já tinha uma experiência em máquinas fresadoras e entrei e já comecei a pensar, né, em materializar essas peças, né, então fazer as peças táteis a partir das fotos feitas, né, pelas pessoas cegas. E a professora Zilsa, que é da arquitetura, quando eu entrei, eu falei sobre a ideia, ela me encaminhou à Secretaria de Acessibilidade, né, para conversar com a Secretaria, falar sobre a ideia. E naquela primeira conversa, a Secretaria já disse que estava planejando um evento chamado Acessibilidade em Ação, que eu não lembro exatamente o mês, era por volta de outubro, novembro. Então, eu entrei em 2014.2, de imediato já conversei com a professora Zilsa, fui para a Secretaria e já fizeram a proposta da gente fazer a primeira oficina de fotografia para pessoas cegas logo em seguida, né? Então, não tinha bolsista, não tinha uma estrutura, o projeto não existia oficialmente. Então, eu convoquei voluntários, começamos a experimentar os nossos métodos, né? Vendando os nossos olhos, testando, e chegamos na oficina com a participação eu convoquei fotógrafos profissionais, amadores, estudantes, e fizemos essa oficina. A Carlisete, que hoje é servidora aqui do MAU, que participou, então ela está desde o início. Então foi um processo de experimentação de lá para cá, né? De muita experimentação, e hoje nós temos uma inserção nos museus, que é bem interessante, que nos deixa muito felizes. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que funciona o projeto e quais são as suas fases. Pronto, o projeto, como eu falei, ele iniciou com o objetivo de experimentar a fotografia, realizar oficinas, formar fotógrafos cegos, materializar essas peças, realizar exposições, eventualmente comercializar essas peças para que o recurso fosse revertido à Associação dos Cegos, né? Então, nós experimentamos. Só
a oficina de fotografia para pessoas cegas já é um estudo enorme. Então, foram muitas experimentações. A materialização também é outro processo, né? Já experimentamos diversas máquinas, diversas técnicas, diversos materiais, e exposições, depois fazer a exposição, né? Então, hoje nós temos um método que nós mais utilizamos para fabricar as peças, né? Que é um método que nós chamamos de empilhamento de camadas, e pode ser com materiais diversos, né? Nós experimentávamos sempre com MDF e agora temos trabalhado muito com acrílico também, principalmente quando é foto, porque nós já expandimos, né? Não é mais só fotografia tátil, o nome do projeto ainda é esse, mas pintura, né? Então, artes visuais acessíveis, né? Então, aqui para o Malc nós fazemos pinturas, peças táteis de pinturas, né? Então, todas essas etapas, né, de fazer a oficina, e não necessariamente essa oficina, o processo ele, em princípio era para ser, né, sequencial, mas hoje nós, não necessariamente as peças que nós transformamos em peças táteis, elas foram feitas por pessoas cegas, né? Como eu falei, podem ser obras, né, pinturas ou fotografias feitas por pessoas, né, com visão, mas o projeto inicialmente ele foi pensado nesse todo, né? Certo. E como é o processo de escolha e materialização das fotos? Depende, como eu falei, nós inicialmente nós pensamos nesse processo contínuo, né, e nós fizemos uma vez nesse processo contínuo, em parceria com o Museu da Fotografia e com o Instituto Cegos. Nós tivemos, no primeiro semestre de 2019, 11 encontros com pessoas cegas, lá no Museu da Fotografia, onde fizemos a formação e diversos momentos de prática. No segundo semestre, e foram 13 pessoas, salvo engano. No segundo semestre fizemos mais 11 encontros com a outra turma, acho que foram 7. E aí fizemos uma seleção. E depois materializamos, foi a exposição na ponta dos dedos, com 20 peças, fotografias feitas por pessoas cegas, né? E aí a seleção foi com os envolvidos do projeto, né? Nós fizemos uma votação, uma avaliação, e as mais votadas. Mas quando é uma exposição pronta, né? Por exemplo, estamos trabalhando em umas peças para o MIS agora. O MIS ele indicou as peças que ele gostaria, né, que fossem feitas na acessibilidade. Então, depende muito do processo, né? Ele não é único. Entendi. E como é que se deu a criação da parceria com o Malc para a criação do projeto Malc Tátil? E quais são os planos futuros para essa parceria? Pronto. Foi bem interessante como eu conheci a Graciele. Eu estava em visita com uma turma, a disciplina de espaço formador, isso no Malc. Estávamos, eu lembro demais, nós fomos à sala do Antônio Bandeira. E ao retornar para o departamento, a Graciele me abordou: você é o professor Roberto? Você coordena o projeto Fotografia Tátil? Vamos conversar, né? Então, nós começamos, eu acho que isso, salvo engano, em 2017. E aí, naquele momento, nós resolvemos experimentar. A primeira vez que nós pensamos em fazer pinturas, né? Então, até então era fotografia. E nós fizemos 4 peças, né? Para do Aldemir Martins. E depois veio a pandemia, retornamos a trabalhar. A Graciela indicou 5 obras de cada um dos principais artistas aqui do Malc, né? O Chico da Silva, o Bandeira, o Aldemir Martins, o Sela e o Chico da Silva, falei, e o Descarte Gadelha. E nós começamos a fazer essas peças, né? E hoje o projeto, na verdade, hoje pela Procult, ele foi cadastrado pela Graciele, porque a Procult ela só permitiu um projeto por coordenador, e eu tinha 2, tinha um design computacional, e por essa proximidade eu sugeri a Graciele e ela topou participar, né? Então, o que eu tenho acompanhado ainda, e o que eu falo com os bolsistas é que nós queremos que o Malc seja referência, né? Então, nós estamos fazendo peças para o MIS, para o Museu da Fotografia, para a Pinacoteca, mas o Malc ele tem que ser referência. A gente quer que o Malc seja referência, né? Então, é importante essa proximidade com o Malc, para que é um projeto da universidade, então que o museu da universidade seja prioridade. Ai, que incrível. E uma curiosidade mesmo, como é que funciona esse projeto do design computacional?
Na verdade, as pessoas sempre falam, as pessoas cegas, baixa visão, elas têm uma sensibilidade no tato, deve ser fácil, né? Mas, na verdade, é um processo de aprendizado, como qualquer outra habilidade, né? Nós não vemos peças táteis assim, normalmente nos museus, né? É bem pontual. Hoje, felizmente, nós temos, do nosso projeto, temos várias, mas não é uma exposição completa, é um trabalho que ainda tem um longo caminho pela frente. Então, as pessoas elas não estão acostumadas a lidar com esse tipo de peça. E, ao tocar pela primeira vez, elas precisam entender, porque não existe uma norma de como produzir uma peça tátil, né? Então, é uma experimentação. Chegamos a uma proposta que nós acreditamos que é a que funciona melhor. Mas, ao ter acesso pela primeira vez, a pessoa precisa entender o que é que significa. E tem várias questões, né? Por exemplo, conceito de sombra, conceito de perspectiva, né? Se a gente for pensar no nosso caso, para os pintores começarem a pintar em perspectiva, pessoas com visão, né? Demorou muito, né? Então, para entender o conceito de perspectiva, imagina uma pessoa cega tatear uma peça que tem, por exemplo, nós fizemos uma peça na Caixa Cultural que está lá, o edifício em perspectiva. Então, ele começa grande, lá no final bem pequenininho. Por quê, né? Então, existe alguma dificuldade, mas desde o início o que eu falo é que nós não queremos facilitar a vida deles no sentido de que tentar não mostrar a realidade, né? Nós queremos que, com o tempo, esses conceitos comecem a ser internalizados, que eles compreendam. Então, eu lembro que as primeiras peças que nós fizemos, algumas, levamos para a secretaria, e era uma foto, uma peça tátil de uma estátua em perspectiva, tinha sombra. Aí, algumas pessoas cegas tocaram, e estranho, estou acostumado ao rosto ser duas bolinhas, aí bem no meio, mais embaixo o nariz, né? Ou seja, as pessoas provavelmente, ao representar algo ali em relevo, faziam sempre um desenho dessa forma, mas isso não é a realidade, né? Uhum. Então, a fotografia enquanto arte ou a pintura, ela vai buscar um ponto de visão inusitado, né? Uma perspectiva, não necessariamente uma foto frontal, tudo, né, com a iluminação ideal, né, claro. Então, a gente quer tentar, aos poucos, fazer essa formação artística, né, de que eles compreendam o que é arte, o que é arte na fotografia, né, na pintura. Isso é um processo, né? Formação artística para todo mundo. Não é, mesmo quem tem a visão, né, é um processo de formação. Realmente, é um grande processo. E é até você querer simplificar uma coisa, simplificar a interpretação dessa pessoa a respeito da arte, colocando só uma bolinha, a carinha, sendo que essa interpretação ela tem que ser formada, ela tem que ser estudada. E atualmente está no doutorado, né? Então ela hoje é consultora em audiodescrição e está sempre, né, junto conosco. Então é uma referência hoje. E estamos sempre abertos a parcerias, quem quiser participar de alguma forma, estudantes que queiram participar, né, fiquem atentos, né, às seleções de bolsa, ou quem quiser como voluntário, também estamos abertos. E que visitem os equipamentos culturais, estejam atentos que nós temos diversas peças já espalhadas na cidade. Eu já citei alguns lugares, né, Museu da Fotografia, Pinacoteca, Museu da Imagem e do Som, a Caixa Cultural, aqui no MAUC, e esperamos continuar essa expansão. Obrigado. Pois é isso, nós que agradecemos muitíssimo pela sua entrevista, Roberto. Muito, muito obrigada. O que rola no MAUC? Agora vamos falar da exposição Sertão Galvão, Polinizar com Arte, que celebra 6 décadas de trabalho do renomado artista cearense Roberto Galvão. A mostra, que pode ser visitada no Museu de Arte da UFC até o dia 18 de outubro, é uma homenagem ao percurso artístico de Galvão, trazendo sua produção mais recente. A abertura da exposição, que ocorreu no dia 24 de agosto, marca um momento simbólico. Exatos 50 anos após sua primeira exposição individual, também realizada aqui no MAUC, em agosto de 1974. Segundo a diretora do museu, Graciele Siqueira, essa exposição celebra não só a trajetória de Roberto Galvão, mas também o aniversário de 70 anos da Universidade Federal do Ceará e também o primeiro ano de funcionamento da Pró-Reitoria de Cultura da UFC. Com curadoria de Saulo Moreno, expografia de Túlio Para Campos e apresentação de Regina Reich, Sertão Galvão reúne mais de 60 obras, entre aquarelas sobre papel e pinturas acrílicas sobre tela. O curador descreve o Sertão de Galvão como multicolorido, vibrante e farto, uma visão que se distancia das tradicionais imagens de ausência e seca.
e busca, ao contrário, evocar emoções profundas e convidativas através de um conjunto de imagens que parece transcender a tela, gerando vida e novas conexões. Com o intuito de nos embrenharmos do belo, colorido e vibrante sertão de Galvão, entrevistamos o artista e o curador da exposição. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a exposição para os nossos ouvintes. Olha, o surpreendente para mim foi essa quantidade de público que veio ver a exposição, né? Eu acho que eu nunca tive um público tão grande numa exposição como agora aqui no MAUC. Isso para mim é muito interessante porque a tentativa, o que eu pretendia realizando essas pinturas era exatamente mostrar essas florzinhas que não têm muita percepção das pessoas no Nordeste. Então, ver um grande público é sinal que elas viram e gostaram de ver esse sertão que não é muito comum. O sertão geralmente é mostrado em marrom, em cinza, tristeza, e eu quis mostrar outro sertão. Por isso que o Túlio e o Saulo denominaram essa exposição de Sertão Galvão, porque é a visão do Galvão. Sertão Galvão também marca os 50 anos da sua primeira exposição individual aqui no MAUC. O que você se lembra da primeira exposição? Como foi a sensação de expor aqui pela primeira vez? Olha, eu era muito jovem, tinha 23 anos, e quando eu fui chamado para expor no MAUC, para mim foi um orgulho enorme. Eu digo, puxa, no comecinho da minha carreira, ser chamado para mostrar o meu trabalho no MAUC foi muito emocionante. Primeiramente, eu queria te agradecer por participar do nosso podcast, Malcadianes. E eu queria te perguntar se você encontrou alguma especificidade nessa curadoria do Sertão Galvão, se tem algo que você queira destacar do processo. Como é que foi esse processo de curadoria? Então, foi um processo muito leve, muito feliz, né, eu diria. Eu acho que o processo como um todo foi atravessado por essa sensação de gratidão, de felicidade, por celebrar, né, uma trajetória de tantos anos, né? São muitas décadas, e é impressionante, né? Você conseguir celebrar uns 60 anos de atuação em uma área específica. Não são poucas pessoas, né, que conseguem fazer isso. Então, nós mergulhamos nesse processo com muita alegria e cientes de que também estávamos cumprindo um papel relevante, que é de dar visibilidade, né, e valorizar essa trajetória de tanto tempo e, ao mesmo tempo, essa vivacidade de um artista que, apesar de ter 60 anos de trajetória, na verdade é mais, né, mas assim, oficialmente ele conta, né, 60 anos, a partir da primeira exposição que ele fez, em 1964. Então, é muito feliz, né, para o museu e para a gente também que trabalhou na exposição, poder realizá-la. E eu acho que a grande especificidade da exposição é essa, né? É um artista muito experiente, muito sofisticado, né, que tem um domínio técnico muito profundo e que, ao mesmo tempo, não para de pesquisar, de indagar o mundo, de pesquisar no sentido mesmo de inquirir, né, a si mesmo e a sua realidade e transbordar isso numa produção artística, né, inovadora, inédita e que, inclusive, ultrapassa várias dificuldades que, ao longo do tempo, inclusive, vão se somando, dificuldades físicas, dificuldades diversas que vão também se acumulando com o passar do tempo, né? E o Galvão está com a mente superajada e acredito, inclusive, que é a arte que o mantém também até fisicamente muito ativo e muito disposto, né, a, com seus gestos, né, produzir coisas novas. Pois é, gente, já estamos chegando no fim do episódio. Que triste.
Tá acabando! Mas calma, que ainda tem um quadro. Como vocês já sabem, no quadro Malcadianas Indicam, nós trazemos para vocês alguma indicação audiovisual ou sonora que se relacione com o tema tratado no episódio. Por isso, para dar continuidade à discussão sobre acessibilidade na arte e promover o protagonismo dos artistas com deficiência, escolhemos indicar o filme Frida. Protagonizado pela brilhante Salma Hayek, o longa conta com a história da icônica artista mexicana Frida Kahlo, retratando sua vida marcada por desafios físicos e emocionais, sua paixão pela arte e sua luta por identidade e liberdade. Com uma estética vibrante e uma trilha sonora envolvente, Frida oferece uma visão profunda de sua arte e de sua complexa personalidade. Uma celebração poderosa da criatividade e do legado artístico de Frida Kahlo. Gente, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio. Nós vamos sentir muitas saudades até o próximo. Até, Malcadianes, amo vocês. Beijo, amigos. Beijo. Esperamos que vocês tenham curtido bastante o episódio de hoje. E caso queiram deixar alguma sugestão para os próximos episódios, podem entrar em contato pelas redes sociais do Malc ou pelo e-mail malcpodcast@ufc.br ou pelos comentários do podcast aqui embaixo. Agradecemos a todo mundo que comentou no episódio passado. Malcadianes é um projeto da temporada de 2024 do Malc Podcast, uma iniciativa do Museu de Arte da UFC, viabilizado pelo Programa de Promoção da Cultura Artística da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará. O roteiro e a produção desse episódio são de Giovana Carvalho e Laila Dantas. A coordenação e orientação do projeto ficam a cargo de Regis Torquato Tavares.